Seja bem-vinda, Isa. Obrigada, Ana. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho, como a Ana comentou, sobre diferenciação de marca, sobre como fazer com que a sua marca se destaque num mercado que está cada vez mais saturado, né? E cada vez mais genérico por causa da IA. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai chegar numa marca única, numa marca que vai atrair clientes para você? E esse eu acho que é um grande desafio. E tem uma coisa também, Isa, assim, ó, que eu percebo, inclusive com os nossos clientes. Às vezes a gente tem uma marca, mas nessa marca a gente tem várias soluções. Como juntar tudo isso? Como criar esse diferencial? Como comunicar isso? Como construir essa narrativa, né? Fala um pouquinho da tua experiência, porque tu constrói bastante marcas, né? A gente é parceiro há longo tempo, né, Isa? Sim. Tá sempre junto com nós nos projetos. Inclusive também estamos com uma novidade que vamos lançar daqui uns dias. Vamos deixar surpresa, né? Mas conta pra nós, Isa, como é que começa, digamos, para quem quer se diferenciar com a sua marca? Então, Ana, eu acho que o principal ponto que a gente precisa tocar quando a gente fala de diferenciação de marca é que a gente não está vendendo um produto nem uma solução. A gente está vendendo uma experiência para o cliente. Essa coisa de focar no produto, focar na solução como algo individual, já não é mais uma realidade há alguns anos. E quando a gente fala de vender, que a gente fala de atrair clientes, criar um público fiel à tua marca, a gente fala de uma experiência. Como é que a gente vai vender uma experiência? A gente vai falar com um público específico, numa linguagem específica, fazer com que ele se sinta acolhido, que ele se sinta parte daquilo, que ele sinta vontade, daí sim, de usar a solução. Então, como é que a gente vai se comunicar com ele? A gente vai começar falando da dor daquele público, a gente vai oferecer um diferencial e a gente vai falar, olha, a gente entende o que você está sentindo e a gente pode resolver isso dessa forma. Olha como tem outras pessoas que lidam com isso junto com a gente, que já resolveram dores similares. Então, a gente vai criar uma experiência para o cliente. Ele vai se sentir único, ele vai se sentir o centro da atenção. É assim que a gente vai criar uma marca diferente. A gente nunca fala, quando a gente fala de diferenciação de marca, de um produto. A gente sempre fala de uma experiência. Olha, um ponto que tu falou, é a experiência colocando o cliente no centro. No centro. Né? Eu acho que isso é bem importante, ainda mais quando a gente fala tipo de empresas, né? É olhar para isso, olhar para toda essa jornada do cliente. E a jornada começa lá no primeiro contato na rede social. Né? Exatamente. Já é o primeiro passo da experiência. Como o cliente é tratado, talvez ele não lembre de todos os passos pelos quais ele vai passar, mas as pessoas nunca esquecem de como elas se sentiram com relação a uma marca. Então, esse primeiro contato, essa recepção, às vezes um sorriso na porta, às vezes uma pessoa que entende o que ela está sentindo, que vai falar com ela com atenção, que vai mandar um áudio, que vai mandar uma foto, faz toda a diferença em como ela se sente com relação àquela marca. Essa primeira impressão é muito, muito importante. E como a gente vê, parece tão clichê hoje em dia, mas a gente fala ainda do atendimento, que em tese deveria ser normal um bom atendimento, mas infelizmente não é. Né? Hoje a gente vê vários, tanto estabelecimentos tipo locais, que a gente fica admirado quando é bem atendido. Né? E deveria ser ao contrário, né? A questão do atendimento deveria ser primordial em qualquer negócio. Sim, porque é essa primeira impressão da marca, né? Até os sites, principalmente durante a pandemia, a gente teve bastante essas experiências de venda online, né? De e-commerce e tudo, as pessoas se acostumaram mais com isso. E até os sites, eles têm melhorado essa experiência do cliente. Eles têm dado cupons, eles têm colocado vídeos, eles têm colocado imagens, eles têm usado ferramentas de IA, por exemplo, a Zara, né? Agora, eles aplicaram uma ferramenta de IA em que você consegue se visualizar usando a roupa. Olha, isso é um diferencial muito importante para o cliente. Vai fazer com que ele volte mais vezes, que ele compre mais, que ele tenha vontade de usar aquela roupa, né? Então, um bom atendimento é essencial, tanto online quanto presencial. Aí o presencial, claro, a gente fala da maneira de se portar, né? Do uniforme, do colaborador, da maneira como ele vai tratar o cliente até o final da compra. E tu até fez um ponto assim, ó, é a comunicação, como você vai comunicar o teu diferencial. Então, acho que o primeiro ponto é identificar isso, né, como essa questão da experiência, identificar. Beleza, já identifiquei quais são os meus diferenciais perante toda essa análise do mercado. Qual que seria o segundo ponto? Que a pessoa deveria, tipo, ir para
seria a comunicação, né? Uhum. Como comunicar isso? E uma das formas que até a gente comentou é através, o vídeo ele faz parte dessa experiência do cliente, né? Porque ativa toda essa questão sensorial. Uhum. Então, tanto as pessoas auditivas, sinestésicas, as pessoas visuais, ele consegue passar todas essas sensações, né? Uhum. Isso, a gente fala de canal, né? O canal como mensagem. Então, quando a gente já definiu o nosso tom de voz, o nosso diferencial, a gente precisa pensar no nosso público como receptor final, né? Então, o que aquele público consome? Tem pessoas um pouco mais velhas que às vezes vão consumir mais áudio, vão consumir mais rádio, né? Televisão. As pessoas mais novas, agora principalmente a geração Z, tem consumido mais vídeos curtos. Isso mudou toda a maneira de consumir, né? As redes sociais, tudo. Então a gente precisa olhar para o nosso público de novo, né? O público vai estar no centro e ver quais canais ele costuma usar. Então, o que o nosso público mais se relaciona com? Quem que se relaciona mais com podcast? Quem que se relaciona mais com vídeo, com imagem? Como é que a gente pode chegar no nosso público da melhor forma? Mas eu vejo que tem tu comenta muito do público, né? Mas ainda dentro das marcas, eu vejo que tem essa dificuldade de estabelecer o seu público-alvo. Justamente, às vezes, pelo fato de ter várias soluções e que se encaixa, né? Que se encaixa em vários perfis de clientes. Às vezes, eu acho que a grande maioria ainda tem essa dificuldade de olhar para o público, né? Sim. Como é que tu orienta nas tuas consultorias que você dá assessoria? Para essa parte? A marca não precisa necessariamente ter um público-alvo só. Às vezes a gente pode trabalhar diferentes públicos em diferentes momentos e com diferentes canais. A gente olha muito para a experiência do produto, né? Como é aquele que o cliente vai experienciar aquele produto, como ele vai utilizar aquele produto e em que momento. Então, por exemplo, você pode ter uma meta para o teu produto de um faturamento um pouco maior, dando um exemplo genérico aqui, tá? Você pode ter uma meta de um faturamento um pouco maior, você vai olhar para um público que tem um poder aquisitivo maior, que vai poder pagar esse valor da tua marca a curto prazo. Né? Esse vai ser o seu público A. Porém, a longo prazo, você pensa em construir uma marca que vai gerar autoridade de mercado, que vai ser útil para as pessoas como um todo. Aí você vai olhar para um público um pouco menor, para um público que tem menos poder aquisitivo, talvez, mas que tem vontade de aprender, de investir. E isso você vai construir a longo prazo. Então, você vai ter um público A e um público B, que você vai trabalhar a curto prazo e a longo prazo, cada um com a sua estratégia. Ah, que legal, né? Eu vejo que, tipo, isso, as empresas, elas conseguem visualizar, né? Eu sempre falo assim, os 80-20. Qual que é o teu foco? Inclusive, isso no vídeo também, a gente, nas nossas assessorias também, a gente sempre olha, eu quero fazer vídeo. Tá, mas peraí, qual que é o produto? O que você quer comunicar com o vídeo? Eu quero construir meu posicionamento. Não, eu quero vender um produto. Qual produto? Para depois construir toda essa narrativa e para a gente ser assertivo na produção do vídeo também. Se não é aquilo, às vezes fica tudo muito genérico e acaba não conseguindo transmitir, não conseguindo ter resultado através do vídeo, né? Exatamente. Uma coisa que eu tenho observado muito, assim, e que a gente pode usar como um exemplo, é como as marcas têm se comportado com relação aos millennials, né? Levando em consideração que hoje nas redes sociais a gente está num ritmo mais acelerado e a gente tem se comunicado mais com a geração Z, como se comunicar com a geração millennial sem perder esse contato com os mais novos, né? Eu tenho visto, por exemplo, marcas como a Melissa, que tem investido muito em vídeos nostálgicos, que provocam aquele comeback dos anos 2000. Aí os millennials se sentem conectados com aquilo e a geração Z também, porque é algo que, apesar deles não terem vivido, causa uma certa nostalgia, uma vontade de viver, uma vontade de estar ali, né? Um FOMO de não ter vivido aquilo. Então, eu tenho visto cada vez mais marcas, como a Melissa, como o Boticário, até eles têm investido em algumas propagandas nesse sentido, se comunicando com a geração Z e com a geração Millennial nessa pegada assim mais nostálgica, sabe? Que gera uma conexão emocional. Esse é um exemplo muito legal de como se comunicar com dois públicos diferentes e como as marcas têm usado as redes sociais a favor delas, né? As redes sociais e os vídeos, em especial. A questão das campanhas, né? Isso, exato. Por isso que é importante a gente ter, eu digo, a intencionalidade. Qual que é o objetivo, o que eu quero trabalhar primeiro, né? Para poder construir toda essa narrativa, essa sequência de vídeos, né? Porque, às vezes, eu sempre falo também para os nossos clientes,
às vezes um vídeo só não vai dar o resultado, não vai comunicar tudo aquilo que a tua marca, o teu objetivo. Tu tem que pensar realmente numa campanha audiovisual também, Sim, né? exato, uma constância, né? Também. Isso. Constância, campanha, algo que faça sentido e que se complemente ao longo do tempo. Eu acho que postar um vídeo só, eu acho que a maioria das pessoas já sabe disso, não vai dar resultado, né? Vai ser construído a longo prazo. A gente olha para essas grandes marcas e vê esses exemplos, né, de campanhas que deram certo, mas a gente não observa a estratégia do negócio, a gente é o público final. Então, às vezes, a gente não tem acesso em tudo que foi planejado, como isso foi comunicado. Se a gente começa a olhar para as marcas com um olhar mais estratégico e mais analítico, a gente vê que esse planejamento durou anos. Foi algo construído, assim, durante muito tempo. E que faz com que a gente se sinta assim hoje. Então, constância, sim, é uma das chaves para diferenciar a marca. Porque aquilo lá, tu tá sendo lembrado, visto, a experiência que a marca vai te proporcionar. Exato. Né? Até tem uma coisa também que a gente tá vendo muito, eu digo nem é mais tendência, porque é algo que já está acontecendo, os empreendedores, o CEO se tornar o rosto da marca. Até mesmo para aquela questão da como eu vou humanizar a minha empresa. Porque todo mundo fala, humanizar a minha marca, mas como? Uma das formas é os empreendedores, né, os CEOs tá ali aparecendo, mostrando o dia a dia, mostrando a rotina. Como que você vê isso como uma diferenciação de marca? Eu acho que é muito importante a gente humanizar, sim, os conteúdos da marca, não só com o CEO, mas também com os colaboradores. Eu tenho notado bastante isso nas métricas de rede social. Então, a gente que observa a longo prazo as redes sociais, como elas se comportam, como elas funcionam, vídeos mais humanizados, vídeos que mostram colaboradores, que mostram a rotina, que mostram coisas com as quais as pessoas podem se comunicar, se relacionar, aliás. E se identificar também, se identificar, né? Sim, é algo muito, muito interessante. Uma campanha que eu vi recentemente de endomarketing foi do Mercado Livre. O Mercado Livre usou uma colaboradora para mostrar a rotina dela. Eles estão contratando novos colaboradores, né? Eles estão bastante focados nisso. Então, eles convidaram uma colaboradora lá de São Paulo para mostrar a rotina dela. Desde o momento em que ela chega na empresa, que ela desce do ônibus, guarda a bolsa, toma café, até o final do dia, quando ela volta para casa. Então, é um vídeo que vai alcançar o público deles, que vai alcançar o objetivo, porque vai gerar uma vontade, né? Nossa, eu quero ter essa rotina também. Mas que se conecta com as pessoas mostrando uma realidade. Essa falta de filtro, assim, essa não ser tão performático como as campanhas eram, tem funcionado muito bem. Bastante, né? É aquilo que a gente fala, é o dia a dia, para as pessoas se conectarem. E ter aquela identificação, familiaridade. Exato. Só que tem um ponto nisso, e que eu digo também, que tem que ter um certo cuidado, por quê? Olha só, você tem um posicionamento da tua marca, concorda? Você tem o posicionamento do CEO, os donos do negócio. Aí tem a questão dos colaboradores. Como juntar tudo isso dentro de uma estratégia? Por quê? Daqui a pouco, assim, o meu colaborador, ele tá comunicando, mas é algo que não tá alinhado com a marca. Eu digo, em vez de vender, desvende. Como fazer esse alinhamento, realmente tornar isso uma diferenciação de marca e não que vai estragar tudo que foi construído, vamos pensar assim, né? Aí a gente precisa pensar no tom de voz. O tom de voz, assim, é uma das principais alternativas para que a gente siga sempre a mesma linha de pensamento, a mesma linha de raciocínio, sem perder a mão. Então, quando a gente for pensar num vídeo de um colaborador ou do CEO falando da marca e falando da rotina, por exemplo, a gente vai precisar olhar para certas diretrizes e ver se elas estão alinhadas com a marca. Então, eu jamais, numa marca que é mais séria, que se comporta de uma maneira institucional, vou fazer um vídeo da rotina do colaborador, por exemplo. Isso não bate com os pilares, com o tom de voz da marca. Então, primeiro, a gente precisa ter esse tom de voz bem definido, esses pilares bem definidos, para que a gente tenha uma base para seguir. Sempre cuidando, né, tomando cuidado com essa aderência do público. Se esse tom de voz, se esses pilares estão correspondendo ao que o teu público quer ver. Perfeito. Porque senão pode ser um tiro no pé, né? Sim, exato. E isso também é um ponto bem legal, que às vezes a gente fica olhando, o que as empresas estão fazendo e a gente quer copiar.
Só que tem que ver se aquilo lá vai funcionar para tua realidade, para o teu mercado, tanto é aquilo, para o teu nicho, para os teus colaboradores, é tudo para o teu ecossistema, vamos pensar assim, né? Não só, porque a empresa tal tá fazendo, eu vou fazer também. Então, hoje a gente vê muito isso, o copiar-colar, que a gente fala, né? Eu acho que, por isso que às vezes não dá certo as estratégias, né? Sim. Não adianta, eu vou criar um vídeo, a gente vê muito isso. Às vezes chegam nossos clientes, eu quero um vídeo assim, mas será que realmente tá de acordo com tudo que tu tá construindo, a narrativa da tua marca, o teu propósito? Ou é só um vídeo tu entende? Vai ficar todo perdido dentro de toda essa construção que você tá fazendo. Então, esse é um cuidado que eu digo, vocês empreendedores, é importante olhar para isso, né? Sim, é um ponto que tem chamado bastante atenção por causa da difusão da IA também. Nós temos visto muitas marcas feitas com IA e muitas artes, principalmente em redes sociais, vídeos, né, feitos com IA. Esses vídeos vão gerar conteúdo genérico, querendo ou não, né? Então, apesar da IA ser sim uma ferramenta bem legal, eu defendo bastante o uso da IA no dia a dia para facilitar a rotina, é algo que quando a gente fala de diferenciação de marca, não pode estar no centro. Sim. Você precisa olhar para a tua marca, para o teu público e de uma maneira bem analítica. Por que eu digo isso? Porque às vezes o público que você quer não é o teu público de fato. Então, será que o teu público de fato não vai te trazer mais benefícios do que aquele público que você está imaginando, ou vice-versa? É preciso que a gente olhe para isso com mais racionalidade e analise esse público-alvo para produzir um conteúdo adequado para ele. Tu bateu até um ponto bem legal, e vamos falar um pouquinho justamente para dar debate, né? Às vezes, tipo assim, tudo é usado IA, só que aquilo lá, como que você vai humanizar algo fazendo com IA? Sempre falo, nós aqui a gente utiliza muito a IA em vários processos, assim, para automatizar, para facilitar alguns processos, inclui algumas, eu digo assim, não é que a gente faz o vídeo todo com IA, mas em alguns elementos, alguns efeitos, né, algumas cenas específicas e tal, justamente para não perder essa humanização. Porque senão fica tudo muito genérico, fica tudo igual, né? Exato. E eu vejo, assim, uma tendência que as empresas, elas estão fugindo um pouco disso. Então, sim, veio aquele boom que, vamos fazer tudo com IA, mas eu vejo que agora tá começando, parece meio normalizar o mercado, assim. Estão olhando com um ponto mais, não, eu quero continuar humanizado, né? Porque senão daqui a pouco ninguém mais acha, será que isso é real? Será que não é? Será que é fake? Né? Então pode se perder muita coisa, né? Uma comparação que eu costumo fazer, que eu acho que funciona bem, assim, é a IA e o carro. Né? Quando o carro começou a ser lançado, nem era obrigatório o uso de cinto de segurança. Não existia o cinto de segurança, né? Tanto que modelos mais antigos não têm. Aí entrou o cinto de segurança, com o tempo foram avaliados os riscos, foram avaliadas as possibilidades. Hoje o cinto de segurança faz parte do nosso dia a dia, é essencial, né? A IA também. Quando ela entrou no mercado, ela não tinha cinto de segurança, ela não tinha normas. Isso é algo que ainda está sendo avaliado, mas que eu acho que ainda vai ser avaliado com mais cuidado. Algumas empresas têm até eliminado, assim, uma porcentagem grande do uso de IA e voltado a contratar pessoas, justamente porque houve esse uso desenfreado, isso causou malefícios, o conteúdo genérico é um desses, né? Mas outros benefícios sociais, econômicos no geral, e a IA começou a ser analisada com mais racionalidade e usada com mais cuidado pelas empresas. Então, isso vai acontecer. Muitas empresas também têm voltado para o presencial no sentido de criar experiências presenciais para o cliente. A gente vê muito isso, até tu comentou, como diferenciar uma marca. A gente vê que um dos pilares nossa, acompanhando o mercado global, mas também tanto regional quanto em São Paulo, tu percebeu como as empresas elas estão criando eventos presenciais? Que também não deixa de ser isso, é uma experiência. Sim. Né? Então, no evento, eles conseguem trazer uma experiência, uma vivência. Isso sim é um diferencial de marca também, né? Sim. Então, a gente vê esse movimento é bem interessante, assim. Muito. E essa questão dos eventos vão tocar também numa ferida que a gente fala bastante quando a gente conversa de diferenciação de marca, que é o pertencimento. Então, o teu cliente vai estar junto, vai estar ali presencialmente com pessoas que têm a mesma dor dele,
que querem a mesma coisa que ele. Então essas pessoas vão se conectar, você vai estar abrindo um espaço para que essas pessoas, além de conhecerem a tua marca, se conectem entre si. E isso a longo prazo gera autoridade de mercado. Então, é uma experiência que vai gerar diferenciação, que vai a longo prazo criar uma autoridade para a tua marca e que vai te colocar como referência. Olha, pessoas que têm essa dor procuram essa marca aqui. Então, esse poder do boca a boca, da conexão, é muito importante. É algo velho, antigo, né? Mas que ainda funciona. Que ainda funciona. E tu sabe, e até outro ponto, que também a gente já pode ir incluindo, de diferenciação, a gente vê muito as empresas criando seus programas, ou de podcast, ou de talk show, ou séries, né? Então, a gente vê também esse movimento como um elemento de diferenciação. Porque tu vai pro mercado, tu vai para educar, ensinar. Sim, vai ter lá na estratégia o momento de você vender, mas é o momento de você levar conteúdo, de você se posicionar. Tipo, quais as bandeiras, quais as causas que você luta, qual que é o propósito. Eu acho que através de programas e nesses movimentos também acaba se tornando um elemento de diferenciação, né? Sim, sim, total. Porque quando a gente fala de diferenciação e a gente fala de uma experiência, como eu te falei, a gente não vai estar vendendo um produto. Né? A gente vai estar vendendo uma experiência para o cliente. Então, a gente vai estar, na verdade, dando conteúdo para ele. Né? Com um podcast, a gente vai estar ajudando. O que ele vai ganhar com a nossa marca? Porque é uma troca, né? Quando a gente fala de experiência, de diferenciação, a gente vai dar algo para ele e ele vai nos dar algo em troca. O que a gente está dando para ele? Conteúdo, um viés diferente. Alguns insights que podem estar mudando. Eu digo assim, ó, e a gente pode ver isso. Às vezes é um insight que você tem e você implanta no teu negócio e muda a chave, né? Muda o jogo. Então isso isso, bem exatamente. Legal, né? Você vai estar dando para ele o que ele precisa para voltar para tua marca, né? E você vai começar então usando conteúdo para que ele se sinta conectado com você e no futuro talvez tenha essa aderência aos teus produtos, às tuas soluções. Perfeito. Outro ponto que tu diz assim, vamos pensar até mesmo para orientar, é isso aí, a gente também aqui estamos gerando valor para você, todo esse programa é feito para você que está nos assistindo, né? É como diferenciar a sua marca. Quais outros fatores assim que a gente pode trazer, que você já viu, que você também já implantou de estratégias para os teus clientes, né, Isa? Assim que tu acha, cara, isso que deu certo, ou algo daqui a pouco assim que, não imaginava, foi lá, implantou, fez esse estudo, implantou a estratégia e deu muito certo. Eu acho que uma coisa importante da gente pontuar quando a gente fala de diferenciação de marca é que num universo em que o marketing já existe há muitos anos, há muitas décadas e já atua há muitas décadas, nada vai ser criado. A maioria das coisas são derivadas, não vou dizer copiadas, porque não é uma cópia, é um uso de referência, né? Tudo já foi feito. Mas como é que a gente pode usar isso para renovar a nossa marca? Então, algumas coisas que deram muito certo com os meus clientes foram a associação a marcas que já estão bem estabelecidas no mercado. Então, por exemplo, um salão de beleza que usa os produtos de uma marca X, né? Essa marca X já tem um posicionamento com clientes fixos, uma diferenciação que faz com que ela seja reconhecida só com a logo ou só com as cores. Como é que o salão pode usar esse posicionamento da outra marca a benefício dele, né? Então, ele vai criar conteúdos falando desses produtos, de uma marca que já tem um posicionamento certo, ele vai mostrar a rotina deles usando esses produtos. Às vezes é algo que nem vai ser explícito, mas que vai aparecer num vídeo e vai gerar uma conexão. Essa pessoa trabalha com o produto X, então eu sei que ela é confiável porque eu sei que a marca X é confiável. Legal, então fazer essa conexão, mostrar, usar isso a teu favor, é algo que costuma dar muito certo. Que legal. Não, falando aqui já me veio vários insights pra gente implantar também aqui no nosso negócio, né? Você precisa associar, né? Tem uma ilha, por exemplo, que foi vendida como o Havaí africano. Então, assim, o Havaí já tem aquela imagem, a pessoa já sabe como é o Havaí, ela já sonha com o Havaí. Então, por que não usar esse nome, né? Então, quando você tem um produto que já é confiável, que o teu cliente já reconhece, use isso a teu favor, use isso para tua marca.
Isso vai favorecer bastante o teu público e a tua conexão com o teu público. Né? E se tornando, como a gente diz, um diferencial de marca, Isso, né? exatamente. De posicionamento. Um outro diferencial que eu acho que é legal a gente pontuar foi uma coisa que aconteceu comigo recentemente, trabalhando com posicionamento de uma marca, que era um segmento que eu nunca tinha trabalhado antes, que era uma funerária. Olha! Então, como diferenciar? Como diferenciar uma funerária, como conversar com o público de uma funerária que está passando por um momento super delicado, difícil, né? Difícil. Agora rindo, mas a funerária precisa de um posicionamento mais sério, né? Sim. Mais intimista, comunicar com a pessoa. E aí a gente foi olhar o posicionamento das funerárias, assim, no geral, no mercado, e a gente pensou, vamos seguir para o lado oposto. Vamos seguir para o lado contrário. A gente está conversando com pessoas num momento delicado, mas a gente não vai falar de morte, a gente vai falar de vida. A gente vai falar das pessoas que ficam. Então a gente vai falar, era uma funerária que tinha algumas questões de sustentabilidade, né? De respeito ao meio ambiente. Então a gente falou com as pessoas que ficaram. Né? O nosso atendimento foi focado em quem iria até a funerária para fazer a compra, em quem perdeu um ente querido, mas a gente não falava disso num tom mórbido, nem sério, como a gente costuma ver nas marcas de funerária, assim, no geral. A gente falou de uma maneira quente, de uma maneira acolhedora, no pensar no futuro das próximas gerações, para que as outras pessoas sigam vivendo, né, da melhor maneira possível. Valorizam mais a vida, vamos pensar assim, né? Isso, exato. Então, olha que legal. Ouse também, né? Se for possível dentro do teu segmento, olhe para quem está fazendo e faça o contrário. Vá para o outro lado. Sabe que eu gosto muito, nós aqui também, quando a gente, cada projeto que a gente atende no cliente, a gente olha muito o nicho dele, mas assim, a gente gosta de olhar fora, olhar fora da bolha, né? Olhar para outros nichos, porque eu digo assim, ó, alguma coisa assim, tu pode trazer, eu digo, aquilo que a gente fala, não é copiar, mas trazer, cara, isso daqui faz sentido implantar, reinventar um pouquinho, fazer diferente e implantar nesse nicho que em tese vai ser um grande diferencial, né? Total. Então, eu acho que é legal a gente consumir vários nichos, vários mercados, assim, não ficar olhando só pro nosso, porque senão meio que a gente fica numa bolha. Sim, exato. Então, olhar para isso, eu acho que isso é bem, bem interessante. Fica uma dica também para você, empreendedor, né? Comece a olhar para outros nichos e ver o que pode estar implantando dentro do teu nicho, dentro do teu negócio. E às vezes, né, Isa, a gente fala muito, às vezes a gente busca, tem que fazer grandes ações para se tornar um diferencial, e às vezes não. Às vezes é o básico bem feito. Hoje em dia, eu falo muito isso, é o básico bem feito, que é como lá no início a gente estava falando, um bom atendimento, um sorriso, o teu time alinhado com né, a cultura da tua empresa, que parece que é tão... é a cultura, todo mundo fala disso, mas lá no dia a dia a gente sabe da dificuldade que é deixar todo mundo na mesma página, deixar todo mundo alinhado. Isso, exato. Aí a gente fala de capacitação da equipe, né? A gente precisa ter um processo de onboarding bem definido quando a gente tá falando de posicionamento de marca também, porque não adianta você construir e deixar no manual de marca, a gente precisa aplicar. Agora eu vou dizer o que a gente faz aqui para os nossos clientes, né? Todo esse processo de onboard, a gente faz tudo numa trilha em vídeo. Tanto para clientes, então olha só que experiência, aquilo que a gente comentou, olha só que experiência legal. Todo o processo do nosso cliente, tanto que trouxe novos clientes ou para novos colaboradores, todo esse processo em vídeo. Trilhas, né? Trilhas, mas assim, bem dinâmicas, bem atrativas, para que ajuda em todo esse processo. Que é muito mais fácil do que, às vezes, deixa lá um manual em PDF que a pessoa nunca mais vai olhar para aquilo, né? Exatamente isso. E com o teu time interno também, assim, os teus colaboradores, né? Pensando em quem comunica a tua empresa. Essas pessoas vão ser a cara da tua empresa, principalmente quando a gente fala de empresas com atendimento presencial, a gente precisa olhar para o nosso colaborador também e orientar ele sobre como se portar, como fazer, qual é o posicionamento da marca, como a nossa marca se posiciona, para que não haja um desnivelamento ali, né? Às vezes a marca se comunica de uma forma, vamos dizer que a gente tem uma marca de luxo, né? Aí o cliente vai te ligar esperando um atendimento premium, super legal, super exclusivo, e o teu colaborador não sabe como dar essa experiência para ele, né? Isso não é só culpa do colaborador, é também culpa da empresa. A gente precisa olhar para isso com cuidado.
Porque às vezes a gente fica olhando tanto para o mercado e como se posicionar lá fora e esquece de realmente treinar todo um time, né, para que aquilo seja coerente com o que você está se posicionando. Exato. Né? E a gente vê muito hoje em dia, né, grandes empresas, assim, que tem um certo, tu olha assim, primeiramente, um baita posicionamento, mas tu vai ver na prática lá, no dia a dia, tu vê que aquilo não condiz com o que tá, a forma como tá se posicionando, né? Exato. Então... Uma coisa boa da gente olhar, pra gente ter uma perspectiva disso, são casos de gestão de crise. Então, coisas que aconteceram recentemente, como as louças da Tânia Bulhões, né? Já que a gente tá falando de marcas de luxo, houve um burburinho na internet de que as louças dela, na verdade, eram importadas, não eram feitas manualmente. E como é que eles lidaram com isso? De início, eles fecharam os comentários das redes sociais, o que gerou ainda mais bagunça, ainda mais movimento. E depois eles postaram uma nota, esclareceram para os clientes. Quem ligava tinha um canal exclusivo para falar sobre isso, foi implantado, né? Então, a gente precisa olhar para esses casos para aprender com as marcas que já erraram e fazer certo, né? Fazer diferente, né? Isso, fazer diferente. Porque hoje na internet tem muito isso. E eu acho que é a grande preocupação de todo empreendedor, né? Olha só, às vezes tu constrói toda uma marca, ali de anos, né? De reputação, e tu tem todo um cuidado, e de repente, do nada, tu pode ser cancelado. E isso vira, ainda mais hoje com a viralização, nossa, do dia pra noite pode, né? Exato. Eu digo assim, ó, tá na mídia, tá aí assim, falando mal e todo mundo, né? Com aquele burburinho e tal. Então, é uma preocupação isso que tu falou da gestão de crises, né? Sim, é como uma preocupação lidar, geral. como É uma preocupação geral, acho que principalmente com a aplicação das redes sociais, né? Tá todo mundo com o celular na mão, então... E conectado o tempo inteiro. Exato, então para espalhar é muito fácil, mas para você se recuperar é difícil depois. Então, claro, a gente precisa encontrar meios de não cair no cancelamento, né? Fazer o certo, mas quando a gente cair e se cair, a gente precisa usar dos mecanismos certos, do tom de voz certo para falar com o nosso público, não tentar tapar o sol com a peneira, isso a gente viu que não dá certo, mas corrigir isso da melhor forma, né? Fazer com que o público se sinta ouvido, com que o público se sinta atendido, que a gente esteja veja que a gente está solucionando a dor dele, né? Aquela situação que aconteceu, então, bem importante. Verdade. Que outros pontos, assim, Isa, vamos trazer, assim, que tu vê que é um diferencial de marca, de posicionamento, né? Eu acho que é interessante a gente falar dessa vontade que as pessoas têm tido de sair um pouco da internet também. Eu acho que Perfeito. Quando a gente fala da pandemia, daquele período em que as pessoas ficaram bastante em casa, em que elas ficavam bastante na internet, a gente moveu bastante as coisas para as redes sociais, para os sites, para os podcasts, né? Mas já vem acontecendo um movimento, especialmente entre a geração Z, que é esse ficar longe da internet. Detox da internet. Isso, detox da internet. Tem se falado muito disso. Então, as pessoas têm procurado hobbies que não usam a internet necessariamente. E tá mais conectado com a natureza, com atividades mais, tipo, mais humana, mais com outras pessoas, né? Exatamente. Eu também percebo isso. Tanto que tá tão em alta isso que a gente vê nos eventos. A gente atende muito, né? Uma das vertical nossa é a parte de eventos, e a gente vê cada vez mais essa questão da experiência, e que traz justamente isso, essa vivência. Então não é só um evento onde a pessoa vai receber mais conteúdo, não. Ela vai ter uma experiência, sabe, é um autoconhecimento, até o Emiliano também, um cliente nosso, fez uma imersão assim, a Carla também recentemente, sábado eu tava no evento dela. Nossa, é muito essa conexão, sabe? Tu nem lembra que tem um celular, né? Tu nem lembra da rede social, porque tu fica tão imersivo naquilo. Eu vejo isso como... E é legal, uma coisa que tu pontuou, imagina as empresas também fazendo esses movimentos internos mesmo. Porque até com os próprios colaboradores, né? A gente fica o tempo inteiro tanto em tela, tanto conectado, né? E como é importante olhar para isso. É uma maneira também de você se conectar com a marca. Você vai estar ali vivendo uma experiência física junto com a marca, né? Não é só virtual.
Porque o virtual, ele é pouco palpável. Uhum. Apesar de, claro, a gente conseguir construir um posicionamento de marca na internet, tem casos muito legais, como o Duolingo, por exemplo, né? Uhum. Que é mais divertido, que tem usado o personagem para fazer coisas interessantes na internet. Uhum. Eles também têm investido recentemente em experiências in loco, né? Em Uhum. experiências presenciais. Então, é legal olhar para isso e pensar no que isso pode gerar a longo prazo. Uhum. Quando a gente fala de diferenciação de marca, a gente não pode pensar em um resultado necessariamente imediato. Construção de marca, como o próprio nome já diz, é uma construção, né? Uhum. É algo que vai ser criado ao longo do tempo, com constância, com foco, né? Uhum. Perfeito. Ó, temos uma pergunta aqui, a Dani Giroto, minha irmã. Oi, Maná. Então, assim, ó, qual é o erro de posicionamento que vocês veem com mais frequência? Erro de posicionamento. Eu acredito que é justamente aquilo que a gente já comentou de deixar no manual de marca. Uhum. Não aplicar, não aderir ao posicionamento, né? Então, você vai contratar uma equipe, você vai ter todo um manual, você vai ter um treinamento com relação àquele posicionamento e você não vai usar isso no teu dia a dia. Porque ou você não entendeu todas as possibilidades daquele manual, ou você acaba caindo na rotina, na praticidade e acaba ignorando aquilo, né? E você deixa aquilo para depois, deixa aquilo para lá, manda para o designer, manda para o redator, mas na prática você não vai aplicar. Então, eu acho que o maior erro que eu vejo é esse, você construir toda uma marca e não se dedicar a entender aquele posicionamento, né? E um ponto que tu disse, e até para corrigir, digamos, esse erro, geralmente as empresas fazem reuniões, tipo assim, ou uma vez por semana, ou todo dia. Então, é realmente introduzir isso nesses momentos de a reunião uma vez por semana com todo o time e trazer daqui a pouco até algumas ferramentas dinâmicas para aplicar, para desenvolver aquilo que já tá lá no manual de marca, no posicionamento, né? Ó, até uma dica legal, assim, é uma que dica dá legal para ser feito, de como implantar isso, né? Implantar e estudar isso, né? Olhar para isso com calma, porque o posicionamento da marca, esse manual de posicionamento, por exemplo, é um dos bens mais preciosos que a tua marca vai ter. Então, vale muito a pena você olhar para isso, você estudar isso, tirar um tempo para pensar sobre isso, se é isso mesmo que você quer comunicar, se está alinhado com o teu público-alvo, e pensar em iniciativas, como você falou, né? Para passar para os teus colaboradores e passar para o teu público também. Comunicar tanto interno quanto externo. Isso. Por isso que o vídeo ajuda nisso, tá, meu povo? É verdade. Criar todas essas campanhas. Eu sempre falo assim, na questão do vídeo, esses são vídeos institucionais que a gente fala. Que é em que sentido? Trabalhar realmente o posicionamento e o brand. É diferente de vídeo para venda. Eu vou fazer campanhas que eu quero vender, quero fomentar a venda de produtos ou serviços, né? Então é sempre importante ter essa diferenciação. Qual que é o meu objetivo, né? E a partir dali, comunicar, como você... Sim, exatamente. O vídeo é uma ferramenta muito interessante pra gente fazer isso, pra gente falar disso, porque ele se conecta muito com o público-alvo, né? Sim, como você comentou, né, Ana? As pessoas vão estar ali vendo, ouvindo e sentindo aquilo, né? Elas vão saber o que você tá comunicando, como você tá comunicando. Então, sim, o vídeo é uma ferramenta bem... eu sempre falo assim, é o mais próximo de uma experiência presencial. Exato. Porque assim, uma coisa, gente, é fato. Eu sempre digo, tanto na parte de cursos online, toda a parte do vídeo mesmo, uma coisa é uma reunião. Vou dar um exemplo. Reunião com o cliente ali no tete-a-tete, conversando, é uma dinâmica diferente. Eu sempre digo, o nosso desafio na parte de produção de vídeo é justamente isso. Pegar essa experiência presencial, que ela é única, né? Ela tem o seu poder e levar isso pro vídeo, né? Que a gente consegue atingir todos esses sentidos, né? E tornar uma experiência né, agradável para o cliente. Agradável, única, né? Ele sente que ele está sendo visto. Isso, é um grande desafio, assim, que a gente vê, né? No dia a dia. Sem contar na dinamicidade do vídeo, né? Quando a gente olha para as redes sociais mais utilizadas hoje, falando ali de TikTok, por exemplo, o que é o TikTok? São vídeos curtos, né? E dinâmicos. Então, isso mudou completamente a nossa percepção de comunicação. Hoje é muito raro que alguém pare e leia um textão enorme sobre a tua marca, sobre o teu posicionamento. É muito mais provável que essa pessoa veja um vídeo dinâmico curto, né? Que já fala rápido, né? Isso, exatamente. É verdade. Deixa eu ver o que mais aqui tem de perguntas. Podem ir mandando, tá? As perguntas que vamos... Aproveita a mentoria, gente. Isso daqui é mentoria com a Isa. Né? É bem legal.
até a gente fala assim, quando a gente fala de posicionamento, vamos falar um pouquinho de rebrand. Porque às vezes é isso. Às vezes as empresas elas criam um posicionamento, mas chega num determinado momento, como o mercado também está mudando, às vezes as empresas também precisam mudar. E como é que é esse rebrand? Como é que tu vê isso de uma forma estratégica? Uhum. Como é que é, digamos assim, o teu método de fazer rebrand Uhum. nas empresas? Quando a gente fala de rebranding dentro do mercado, a gente tem um prazo estabelecido. Quando a gente faz um branding, a gente sabe que aquilo ali não vai durar para sempre. O branding não é vitalício. O branding é algo que vai precisar ser aprimorado, principalmente no mercado que muda muito rápido e que tem sido exigido cada vez mais do público, assim, uma dinamicidade, uma mudança, as tendências já não são mais tão longas, né? Então, uma vez, o que durava um ano, hoje já dura muito menos, 3 meses, 4 meses. Então, como é que a tua marca vai se adaptar a isso? Às vezes ela precisa mudar. Então, algo inteligente de se fazer com o branding, quando a gente pensa num branding nesse mercado, é fazer com uma marca adaptável, fazer com que a sua marca se adapte a diferentes circunstâncias, que ela possa ser cambiável, então, que ela tenha diferentes estilos, que ela possa ser aplicada da maneira X, da maneira Y, né? A gente pensa também hoje já num pop-up para aplicativo, já numa versão para vídeo, né? Numa animação, numa trilha. Então, é algo que a gente precisa cuidar, mas quando necessário, claro, a gente vai fazer um rebranding, às vezes abrindo mão totalmente do que era a marca e às vezes adaptando aquilo à nova modalidade, né, do mercado. Como diz, trazer alguns elementos, Isso, né? exato, exatamente. E aí tem o rebranding que dá certo e o rebranding que não dá certo. Claro que a gente sempre vai olhar para o mercado, analisar, fazer um estudo longo, né, desse nicho, mas tem rebrandings, por exemplo, do Jaguar, né, que foi feito recentemente, que é a marca de carros, que não deu certo, né, Até o público não se identificou. Teve uma polêmica também até com a própria camisa do Brasil, né? Sim. Vamos até falar nisso, depois vai dar um bom recorte também, né? Vamos falar dessa polêmica, que nada a ver deu, né? Tipo assim, não comunicou, a gente, né, vamos dizer, os brasileiros não se sentiram representados com aquilo. Né? Como é que tu vê isso? Tentaram inovar algo que meio nada a ver, né? Um erro. Foi um erro de reposicionamento. Isso é completamente normal de acontecer. É algo que, apesar de causar bastante prejuízo, a gente pode dizer que é algo comum. Porque, apesar de haver um estudo elaborado de mercado, que foi o caso do Jaguar também, né? Apesar de haver um estudo elaborado de mercado, de público, do que esse público está esperando, nós somos pessoas, né? Nós que trabalhamos com marca, fazendo marcas, nós somos pessoas, nós estamos suscetíveis a erro e o público também são pessoas. E eles estão suscetíveis a gostar, não gostar, a se sentirem representados, a não. Às vezes a opinião de uma figura pública também pode influenciar nisso. Então, é completamente normal que haja esse desentendimento. Às vezes a gente pensa numa marca para o nosso público-alvo, mas o público-alvo vai se comportar diferente do que a gente espera. Ele vai ter uma percepção diferente da que a gente teve, da que a gente imaginou, né? Nossa, e falando ali da camisa do Brasil, que inclusive vai ter a Copa, né? Meu, eu achei assim, ó, nada a ver. Tu entende? Inclusive lá parece, tipo, tu não consegue identificar se aquilo lá é uma taça, o que é aquilo, gente? Ficou... houve uma tentativa de ousar que não deu certo, que né? não deu certo. Então... Mas como tu falou uma coisa bem importante, como a marca lança algo, tu viu que não dá certo e tipo assim, pra voltar, pra gerenciar essa crise. Aí você vai precisar estudar o mercado de novo, né? E estudar principalmente a experiência do teu cliente. E a gente já vai entrar num ponto de UI, UX, né? Que é a experiência do usuário. A gente precisa olhar para o que esses usuários disseram. Por que eles não gostaram dessa camiseta? Será que houve uma opinião pública que influenciou a grande massa? Será que eles olharam para aquilo e não se identificaram com o projeto? Será que foi ousado demais para aquele público, né? E aí reverter essa situação o mais rapidamente possível, né? Perfeito. Não, bem legal. Vamos lá, pessoal, aproveitem, vão mandando as suas dúvidas. Bem massa. Que mais, Isa, que a gente poderia estar trazendo isso
para os nossos clientes, né? Pensando aqui não só no nosso mercado aqui em Chapecó, porque depois esse vídeo vai estar no Brasil todo, né? Mas trazendo isso, esses cuidados, vamos trazer essa parte, tipo assim, o que não fazer, sabe? Os cuidados para o que não fazer, para tu preservar a tua marca, para você, sabe? Eu digo esses cuidados mesmo, né? Até pensando para não ser, como a gente falou assim, para não ser cancelado. Né? Eu acho que uma coisa muito importante é, como a gente já mencionou, seguir um tom de voz claro, né? Ter aquele tom de voz esclarecido, tanto para os teus colaboradores quanto para o mercado, e pensar em ouvir o público, em especial. Não adianta, quando a gente está criando uma marca, ir contra o nosso público-alvo. E às vezes eu vejo isso acontecendo muito com os meus clientes em especial, a pessoa tem uma percepção errada de quem é o público-alvo dela. Então, é muito importante, quando você for construir uma marca, olhar para o teu público com racionalidade. Você não vai olhar para quem você quer que seja o seu público. Você vai olhar para quem é benéfico para a tua marca. Então, por exemplo, às vezes eu quero que o meu nicho, meu público-alvo, sejam mulheres de 40 a 50 anos, mas não são. Se eu olhar com cuidado para a minha marca e para quem compra a minha marca, essas mulheres têm uma faixa etária menor, por exemplo, de 20 a 30. Talvez elas não sejam classe A, elas sejam classe B, C. Então, é preciso fazer essa análise com cuidado, usar as ferramentas certas, falar com o teu time comercial, falar com o CS, falar com os teus atendentes ali que tem esse primeiro contato, né? Os teus SDRs, caso você tenha, e identificar esse público, porque o posicionamento de marca não é para você, ele é para as pessoas. Então, ele é para as pessoas que vão comprar de você. Apesar de haver essa identificação entre você e a marca, você precisa olhar principalmente para quem consome. Então, um dos principais erros é esse, olhar de uma forma romantizada, olhar de uma forma emocional. Não Porque geralmente quem cria, eu digo, o empreendedor, ele meio se apaixona pela ideia, pela marca, por tudo, e acaba não tendo esse olhar mais crítico, né? Colocar, eu digo a empatia, você colocar no lugar do teu cliente, vestir o sapato deles, vestir o óculos do teu cliente, né? E isso é bem importante. Exato. E vamos falar, Isa, porque assim, ó, uma coisa, eu digo, são grandes empresas, né? Porque a gente trouxe vários exemplos. Mas para quem tá começando, porque assim, imagine só, você tá montando o teu negócio, tu tá criando um novo produto, né? Eu digo um novo negócio mesmo, assim. E às vezes, por mais que, apesar que tu já fez lá o planejamento, quem que é meu público, já deixa todo lá, digamos, fez o tema de casa. Mas assim, tu tá lançando aquilo no mercado. Como... E tu... Por mais que tu, eu imagino que vai ser assim, mas tu ainda vai ter que testar. Que dica tu dá para essas marcas que estão começando no mercado? Que eu acho que essa grande, também a gente vê bastante clientes nossos que estão, Ana, eu estou, inclusive assim, saindo da CLT, eu estou montando o meu negócio, eu estou começando, faz 1, 2 anos que eu estou com o meu negócio, eu quero posicionar ele, eu quero vender mais. Como tu vê, que dicas que tu daria para essas pessoas? Eu acho que a primeira dica, a gente volta para aquele assunto que a gente estava conversando antes, que é a constância, né? A gente precisa ter consciência, quando a gente está começando uma marca, principalmente num mercado tão saturado quanto o que a gente está agora, que já existem coisas muito similares, já existem soluções similares, e você vai precisar conversar com o teu público com calma para entender como você pode se diferenciar. Quando a gente fala de Chapecó, em específico, que é uma cidade pequena, a gente precisa olhar para cá como um polo. Então, a gente tem possibilidades aqui dentro de criar grupos de pessoas. Essa pode ser o nosso oceano azul. Né? Esse pode ser o nosso oceano azul. Então, estou numa cidade pequena, não existem eventos para esse nicho, não existem encontros para esse nicho, eu posso entrar nessa. Então, ter uma constância, observar o teu cliente, puxar o teu cliente para coisas exclusivas, olha para os pontos fracos dos teus concorrentes, para onde você pode entrar, se apoie em grandes marcas, veja se você usa marcas que já estão estabelecidas no mercado, como é que você pode se apoiar nisso para gerar confiabilidade, para gerar recorrência de compra, né? Olha bastante para a experiência do cliente, como ele tem se sentido e principalmente para os detalhes. Às vezes, o mínimo detalhe faz toda a diferença. A gente fala muito da teoria da janela quebrada, né, no marketing.
Quando você tá num lugar, pode ser que esse lugar seja super legal, seja super aconchegante, mas tem uma janela quebrada, você vai focar naquela janela quando você voltar para casa. Então, olha para as tuas falhas, olha para os detalhes, olha para coisas que talvez não parecem fazer tanta diferença e tenta melhorar nisso. É isso que vai trazer a tua diferenciação, são os detalhes. É, que até a Dani colocou aqui, como encontrar um diferencial sem precisar fazer algo novo, que é isso que tu acabou de comentar, né? Sim, exatamente. Nunca dá para fazer algo novo, né? Num mercado em que já usou tudo, como é que a gente vai criar algo novo? As coisas são derivadas. Então, uma boa alternativa é olhar para o que deu certo e para o que deu errado. E trazer isso e evidenciar isso. Isso, aprender com isso. E mostrar. Uma coisa que eu sempre falo para os nossos clientes também é assim, ó, é mostrar isso. Porque às vezes você sabe qual que é o teu diferencial, só que isso é só tá na tua cabeça. Às vezes nem o teu colaborador sabe que é o teu diferencial e muito menos o mercado. Eu vejo uma falha nossa aqui também, que a gente sempre tá sempre eu digo, a gente sempre tá aprendendo, evoluindo, né? Muitas coisas aqui a gente faz, só que o nosso cliente nem sabe. A gente não mostra, acaba não mostrando. Então, por isso que é importante estar alinhado com isso. Então, é sim, mostrar, ter consciência de forma intencional o que é o teu diferencial e vale a pena esse exercício. Cara, papel e caneta na mão agora, papel e caneta na mão e faz esse exercício. Coloca ali, faz uma lista de todos os seus diferenciais. Faz a reunião com a tua equipe e fala qual que é a percepção que eles têm. Faz a reunião com o teu cliente e também pergunta qual que é o meu diferencial, que você, na tua percepção, qual que é o meu diferencial? E olha que atividade legal, isso aqui vale ouro, gente, né? Isso aqui tá numa assessoria. Fazendo a tua percepção, a percepção do teu colaborador e a percepção do teu cliente, você já vai ter um mapa, né? Vamos pensar assim. E a partir dali, tu vai entrar como você vai comunicar isso. Cada elemento, o meu diferencial que o meu cliente percebeu é meu atendimento. Eu tenho que mostrar isso em vídeo, um bom atendimento. Eu tenho que mostrar esse bastidor. Se o meu cliente está falando, a minha estrutura física, meus equipamentos, eu tenho que mostrar isso. Né? E uma das formas vamos puxar para o nosso, né? Uma forma de fazer isso é através do vídeo. Então, eu acho que vale a pena, e é um exercício tão simples, né? Sim. Sentar ali e anotar e ter Sim, total. essa e aí percepção. Entra o não ter medo de recalcular a rota, né? Justamente. Eu acho que quando a gente tá começando um negócio, vai acontecer várias vezes de errar. Isso é normal, é completamente normal. Não deixe isso te desmotivar. Eu acho que vale olhar pro erro e aprender com ele. É normal. Não leva pro emocional. Racionalize isso. Olhe para o que você errou, para marcas que erraram parecido e tente aprimorar isso da melhor forma. Às vezes esse erro vai acontecer 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. É normal. É normal. O que vale é a gente olhar para ele e tentar aprender com isso. Perfeito. E uma coisa que tu falou assim, boom, né? Dá aqueles boom na mente, assim. É bem isso. Não significa que você vai fazer isso agora, digamos, isso vai ser para sempre. Não. Você o tempo inteiro vai estar olhando para isso, né? Sim, exato. Nada é permanente. Nada é permanente. No mercado de branding, quando a gente fala de branding, rebranding, tudo tem prazo de validade. Às vezes é maior, às vezes é menor. Às vezes a gente precisa olhar para a experiência do cliente, como que aconteceu ali com a camiseta do Brasil, né, que você falou. Às vezes a gente precisa olhar para a experiência do cliente e dizer, olha, realmente não deu certo, tá tudo bem, acontece. Não dá para levar isso como veredito pro resto da vida da tua marca. Tudo se refaz, o marketing é muito mutável e a gente precisa ser água, assim, a gente precisa se adaptar, a gente precisa ver quais são as lacunas, se inserir nessas lacunas, né? Então... E tu falou um ponto bem interessante, é olhar, tipo, a gente ter essa flexibilidade, mas tem uma coisa que no momento que a gente faz esse rebrand, esse reposicionamento, ou cria alguma campanha, tu entende que isso também parece que dá uma vida nova para a empresa, para os colaboradores, para os clientes, para a experiência, tudo. Então, é legal olhar para isso com mais frequência, vamos dizer, do que o povo, do que os empreendedores são acostumados a olhar, né? Eu acho que fica também essa provocação para vocês que estão nos assistindo. Olhe com mais frequência isso, porque isso, sabe aquela sensação que você está em movimento?
O teu time, daqui a pouco pode ser uma forma do teu time engajar de novo, quando tu vê que tá todo mundo meio borocochô, meio estagnado, tanto a venda, tanto a cultura do teu negócio, as pessoas. Eu acho que vale a pena fazer esses movimentos, né? Aham, total. Eu acho que uma das frases inimigas, assim, de quem quer crescer é aquela sempre foi assim. Sempre foi assim. Mas se sempre foi assim e não tá dando certo, por que a gente não tá mudando? Por que a gente não tá adaptando? Então, sim, é um gás, né? É um gás fazer esse rebranding. E às vezes nem um rebranding grande. Às vezes é mudar um pequeno detalhe. É implantar um evento novo. É pensar numa maneira diferente de fazer o tráfego. É pensar num modelo de vídeo diferente. E isso é algo que o mercado tem pedido muito, porque a gente tem se entediado cada vez mais fácil. Sim. Então, como a gente tem muito estímulo, a gente se sente entediado com o ócio, com a falta de movimento. Então, é algo social, né? Tu sabe que eu gosto muito dos nossos clientes quando a gente faz eventos temáticos. Sim. Isso que é meu. Lógico, né? Tem vários tipos de evento, mas assim, evento temático, nossa, é muito É um respiro, massa. né? É um respiro para a pessoa usar a criatividade, para ela sair do comum, né? Tipo assim, tu faz toda uma campanha, faz toda uma narrativa, uma construção. É muito massa, né? As pessoas querem isso, as pessoas querem cada vez mais esse respiro, elas querem se sentir diferentes, elas não querem se sentir entediadas, elas querem explorar emoções novas. Sabe que a gente fez isso a gente tá lançando o nosso sistema de gestão audiovisual, né, a Filmaves, e a gente fez toda na temática da Matrix. Né? Então, assim, cara, construir essa narrativa, pensar em como tu vai, realmente isso, construir uma narrativa, como tu vai linkar a dor do teu cliente com o filme, com esse contexto, sabe? Essa contextualização. Sim. Cara, muito legal. legal. E é aquela assim. história que a gente falou, pode ser que os clientes não conheçam a Filmaves, mas eles com certeza conhecem a Matrix. Conhecem a Matrix. Então, aquilo vai chamar a atenção, de alguma forma. Da primeira vista, é algo muito interessante para se começar. É verdade. Então, a gente tá justamente nesse processo, né? E a Isa também nos ajudando, é claro, né? em todo esse processo. Que legal, é uma honra participar. Não, Isa, nós vamos ter que marcar um outro episódio. Tu viu que temos muito assunto ainda, sim. Mas já tá quase no nosso horário aqui. Né? E que dica final tu diz, então, para quem tá nos assistindo? Tipo assim, tudo que a gente falou, que conselho tu daria para os nossos empreendedores? Eu acho que a gente pode recapitular, né, em pontos, assim, o que a gente falou. Então, a primeira coisa, quando a gente fala de diferenciação de marca, a gente não está falando de um produto, a gente está falando de uma experiência. Então, pense na experiência que você quer proporcionar para o teu cliente e não na tua venda, porque ele não está indo até você para comprar um produto. Não necessariamente. Ele tá indo até você para se sentir único, para se sentir visto. Né? A compra vai ser uma consequência. Isso, a compra vai ser uma consequência. Segunda coisa, tom de voz. Você precisa ter um tom de voz bem estabelecido, porque esse tom de voz vai te guiar pelo resto do teu projeto de branding. Até haver um rebranding, são esses pilares que você vai precisar olhar, que você vai precisar comunicar para o teu cliente e para os teus colaboradores, para que todo mundo fique alinhado. Então, ter pilares bem alinhados, se a tua marca é mais descontraída, se ela é mais institucional, se ela é mais humanizada, você precisa olhar para esses pilares com calma e ver como eles se comunicam com o teu cliente, como eles se comunicam com o teu colaborador, como eles se comunicam contigo. Esses pilares vão ditar todos os materiais produzidos para a tua marca. Perfeito. Constância. Tá? Esse é um ponto... Essa é uma coisa que a gente falou bastante, né? Constância. Use esses pilares ao longo da vida útil da tua marca. Não se desfaça deles, não pense que porque um vídeo não deu certo, porque uma campanha não deu certo, isso precisa ser jogado por água abaixo. Não é assim. As grandes marcas também tiveram sucessivos erros até elas chegarem no ponto máximo. Outra coisa é a questão de mostrar, né, do canal, que aí entra a parte da Ana, a parte do vídeo, né? Tanto aquilo que a gente fala, tanto para reforçar a tua cultura, né, como a gente comentou, treinamentos, processo de onboard para novos colaboradores, tudo isso através do vídeo, a comunicação audiovisual. Eu sempre falo isso assim, ó, é o vídeo 360 dentro do teu negócio, ele se encaixa em tudo. Exato. E quando a gente fala do vídeo, a gente fala do quê? O poder que ele tem de transmitir a mensagem, ser mais fiel à tua mensagem do que realmente você quer falar e que você quer comunicar. E o outro ponto é a escala.
Porque assim, mesmo que você vai comunicar para o teu colaborador quanto no mercado, você entende que você é um vídeo, aquilo comunica para milhares de pessoas. Então, quando a gente começa a olhar o poder que o vídeo tem dentro do negócio, é sobre isso. Entende? É comunicar, o que você vai estar comunicando, tanto internamente quanto externo. Então, fica uma dica também, porque às vezes eles acham que o vídeo é só para rede social. Sim. E esquecem esse outro lado, que também é um fortalecimento de cultura, de posicionamento, né? Isso é bem importante. E eu acho que a dica mais valiosa, assim, que é algo que eu teria para mim se eu hoje estivesse criando um negócio, é racionalize. Eu sei que o posicionamento da marca pode gerar uma emoção um pouco maior, no sentido de eu quero que seja assim, eu me identifico com isso, eu acho isso bonito. Mas o que você sente, o que você se identifica, o que você pensa, não necessariamente é o que o teu público quer. É o que o teu público precisa. Então, abra mão, assim, desapegue, racionalize, olha para o que o teu público deseja, para quem é esse público de fato, se você está inventando ou se ele é o teu público de verdade. E pense que nada é fixo, nada é tão estável. Se houver erro, mude, desapegue, não fique segurando algo que deu errado. E um ponto para finalizar, colocar o cliente no centro de tudo. Eu acho que, tipo assim, ó, isso é a cerejinha em cima do bolo, cara, de qualquer negócio. Eu acho que é o sucesso de qualquer negócio, é isso. Quando você coloca o teu cliente no centro, teu público no centro. E a partir dali, você cria soluções. Exato. É a partir dali que tu cria tudo, né? Todo o planejamento, a estratégia, soluções, inovação, experiência, tudo quando você coloca o teu cliente no centro. É exatamente isso. Porque a gente tá vendendo para esse público. Justamente. Certo? É para eles. É para eles. É o servir. Exato. Agora, né, entrando um pouquinho nisso, é o servir. Você cria soluções, você cria produtos, serviços para servir, que vai ajudar o teu cliente. É sobre isso, né? Exatamente isso. Para finalizar, então, né? Obrigada, Isa, de coração. Obrigada a você, Ana. Foi muito legal. Foi um papo super, super legal, super leve, né? E que eu acho que a gente compartilhou bastante coisa. E vamos fazer o próximo, né? Sim, com certeza. Então tá, pessoal, compartilhem esse talk, que afinal de contas esse é um projeto para vocês, né? Até mais, beijo no coração.